Porque nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Queremos, Pai amado, o Teu amor, nós buscamos, Pai amado, a Tua presença, Pai amado, e queremos sair daqui renovados, Pai amado, cheios da Tua presença, Senhor. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O grupo de louvor vai louvar ao Senhor. Aleluia, né, irmãos? Nós vamos louvar, se a igreja quiser ficar de pé para louvarmos junto, né? Temos que exaltar o Senhor todo o tempo. E esse é um dos louvores que nós temos que louvar todo dia, exaltar o nosso Senhor, porque Ele é o único que é digno de toda a honra e glória. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Ele é exaltado, sempre exaltado. O nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor sempre, independente da circunstância. Louvaremos ao nosso Deus, o Senhor, o Criador. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus, Rei exaltado no céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, né? Estamos aqui reunidos para juntos adorar e bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, abra a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13 para a nossa meditação. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor:
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbe-se. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas três, mas a maior desta é a caridade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amados, pode sentar. Fecha os teus olhos. Deixa a Bíblia aberta, que eu quero fazer mais uma oração. Pai, te dou graça, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui junto com os meus irmãos, para adorar e bendizer e exaltar o teu santo nome. E isso, Pai, nós já fizemos. Nós entregamos, Senhor, a nossa oferta a Ti, o louvor, a adoração, que é de devido, Senhor, para Ti sempre, porque o Senhor é digno de todo louvor, é digno, Pai, de ser exaltado, é digno, Pai, de ser glorificado, é digno, Senhor, porque toda glória, toda honra, toda exaltação seja dada somente para Ti, ó Deus. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite, fala conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ser ministrado por Ti, Senhor. Então, te peço, fala conosco, para a glória, Pai, e louvor e honra do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é um texto que fala sobre a excelência do amor, que fala do amor. E esse texto, ele está inserido entre o capítulo 12 e o capítulo 14, porque é o mesmo assunto. Essa igreja aqui é a igreja de Corinto, uma antiga cidade da Grécia,
foi em muitos aspectos e a mais proeminente cidade grega da época de Paulo, ou seja, uma metrópolis, como o estado de São Paulo nos dias de hoje, protuberante, saliente, relevante, reluzente e sublime, era essa cidade. Cidade que se passava muita gente. Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Maiores cidades, mais corrupção. Maiores cidades, mais arrogância, prepotência, soberba e orgulho. Essa era a cidade de Corinto. E lá nessa cidade, apóstolo Paulo, junto com Áquila e Priscila e alguns apóstolos, ou seja, alguns irmãos que Deus deu ao apóstolo Paulo para ajudar nesta obra a qual ele foi chamado, fundou a igreja na cidade de Corinto. Uma igreja idólatra, uma cidade idólatra, uma cidade imoral, né? E lá então, Paulo, junto com os irmãos, fundaram a igreja na cidade de Corinto. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 19. As igrejas da Ásia vos saudam afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Áquila e Priscila residiam na cidade de Corinto, né? Louvado seja Deus. Veja só também, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do verso 1 ao verso de número 4. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua esposa ou mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntando-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Na cidade de Corinto, Paulo, junto com Áquila e a sua esposa Priscila, eles pregavam o evangelho. Eles saíram da cidade de Roma e foram para essa cidade. Ambos trabalhavam de criar, fazer tendas. E todos os sábados, Paulo, junto com os irmãos, tanto Áquila como Priscila, estavam ali veemente pregando o evangelho, disputando. Quando está dizendo disputando, eles estavam em debate teológico. Paulo e o seu corpo de obreiro estavam em defesa do evangelho. E por muito tempo eles fizeram isso, não recuaram. Mas o Espírito Santo estava sobre eles, porque o Espírito Santo dava graça, dava sabedoria, dava força, ousadia, para que eles pregassem, defendessem a fé e o Evangelho de Jesus Cristo, com poder e graça que vem da parte do nosso Deus, o Senhor. Louvado seja Deus. Então, depois que a igreja foi estabelecida,
Paulo saiu da cidade de Corinto e de lá foi para a cidade de Éfeso. Paulo então recebeu algumas informações, algumas cartas a respeito do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Problemas, principalmente a primeira carta. Paulo recebe cartas e também visitas dos irmãos de Corinto, trazendo informação da igreja. E trouxeram então problema para o apóstolo Paulo. Porque depois da saída de Paulo de Corinto, surgiu uma variedade, amados irmãos, de problemas na jovem igreja, exigindo que a sua autoridade e o ensino dados por Deus, tanto de maneira escrita quanto pessoal. Então Paulo precisava escrever aos irmãos, com autoridade e poder que vinha do alto, porque Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. Deus levantou o apóstolo Paulo para estabelecer igreja. Então Paulo era um representante de Cristo em várias igrejas, tanto na igreja de Corinto, na igreja de Filipe, na igreja de Éfeso e assim por diante. Então quando Paulo ficou sabendo dos problemas, Paulo precisa orientar os obreiros, orientar os irmãos, orientar a igreja a voltar ao verdadeiro evangelho, como foi pregado a voz a eles. Veja só, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta começa assim. Agora veja o verso de número 10 do capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O verso 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então, Paulo já começa escrevendo a respeito da divisão, no capítulo 1. Porventura, Cristo está dividido, uns de Paulo, outros de Apolo e outros de Cefa. Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. É isso que importa. Então Paulo começa a tratar esses problemas. Além desses, Paulo também vai tratar com os irmãos e com os obreiros a respeito de um irmão levar o outro para julgamento. Paulo também vai tratar a respeito da imoralidade que estava havendo dentro, não é da cidade. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, mas dentro da igreja. Imoralidade sexual, o incesto dentro da igreja, corrupções e assim por diante. Paulo vai ensinar isso, Paulo vai repreender isso, Paulo vai exortar aos irmãos a respeito das más condutas que a igreja estava fazendo. Isso não é bom, porque isso trazia escândalo para os infiéis. Então Paulo, como chamado do Senhor para apóstolo e pastor e supervisor da igreja a qual estava sobre ele precisava instruir, ele precisava repreender, ele precisava
exortar, ele precisava trazer de volta os irmãos e a voltar às primeiras obras. Louvado seja Deus. Então, diante dessas cartas, com todos os problemas, Paulo recebia e enviava. E agora nós se depara no capítulo 12 de Corinto. Paulo vai ter uma informação da divisão da igreja por causa dos dons, irmãos. Porque uns tinham dons, outros não tinham dons. E aqueles que tinham dons se achavam superior àqueles que não tinham dons. Outra coisa que ocorria é que alguns tinham mais dons do que o outro, e por conta disso se achava superior. E é por isso que Paulo, quando ele escreve a carta de Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Paulo quer chamar a atenção dos irmãos que não adianta nada termos dons, não adianta nada exercermos os dons, se não houver amor. Porque entre a carta do capítulo 13 e a carta do capítulo 14 está o tema principal para a edificação da igreja. Os dons é necessário, mas sem o amor não tem valor nenhum. É vazio. Então a preocupação do Paulo é para a igreja ser a igreja de Cristo como representante de Cristo. A igreja precisa exercer os dons a qual Deus nos entregou, bendito seja Deus, com amor. A palavra caridade quer dizer amor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, o capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza que ter dons espirituais sem amor de nada adianta. É como o sepulcro caiado, é como o sino que só faz barulho, é como um copo sem água, é como um vaso sem flor. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta nada se não houver amor, porque o amor sobrepõe a todas as coisas. Louvado seja Deus. E nos dias de hoje não é diferente. O que está acontecendo na igreja é o esfriamento, ou seja, o amor a Cristo está se esfriando na vida de muitos crentes. A igreja está se tornando como a igreja de Laodiceia, fria, sem vida, sem vigor. Tem todos os requisitos, mas não tinha o principal: Jesus, que é o cabeça da igreja. Se não tem Jesus, acabou, não temos nada. Nós se tornamos como zumbi, é isso que acontece. Mas Paulo não quer deixar que a igreja se torne assim. Então o que Paulo faz? Eu vou escrever para a igreja de Corinto. Agora veja, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso de número 3. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, o dom idiomático, e a dos anjos, a línguas espirituais, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna
para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está dizendo, ainda que eu faça tal coisa, ainda que eu ajude as pessoas, nada disso adianta, se não houver amor. Se não houver o amor derramado de Cristo aos nossos corações. Todos nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Todos nós fomos alcançados pelo amor de Deus, mesmo ainda sendo pecador. E é um dever da igreja amar uns aos outros, até aqueles que vos perseguem, até os vossos inimigos. Amar as pessoas, amar o seu irmão, amar o seu vizinho, amar o seu familiar. Quando eu estou dizendo amar, não é você coabitar com aquilo que eles fazem que é errado e contrário à palavra de Deus e à lei da terra. Mas com amor, você quer que aquela pessoa se converta a Cristo. Com amor, você quer que aquela pessoa faça o bem. Com amor, você quer que a pessoa se achegue a Deus. E é esse amor que Jesus quer do seu povo e da sua igreja. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dons espirituais com amor. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quando você busca os dons espirituais, você recebe de Deus, e esses dons é para edificação da igreja no individual, que é a você mesmo, e na igreja no coletivo. É para isso que os dons têm que ser exercidos dentro da igreja, para a glória de Deus e edificação da igreja. Ou seja, Deus te deu os dons para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para edificar a igreja que está em vós. Louvado seja Deus. Não é para benefício próprio, não é para ser arrogante, não é para ser mais do que o outro, não é para ser soberbo, não, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E é um privilégio sermos útil para o Senhor e instrumento nas suas mãos. Já parou para pensar nisso? Deus tirou você de um largo de charco de luto, do monte, te capacitou, te deu um banho de graça e ainda te capacitou para a glória de Deus, e você é um instrumento nas mãos do Senhor. A igreja, ela é, se eu posso usar aqui a palavra, a arma poderosa de Cristo, para trazer paz ao mundo, irmão Danilo, para trazer o amor ao mundo. É isso que a igreja faz. Só temos paz em Deus, e Deus se manifesta, irmão Everson, dentro da igreja. Louvado seja Deus. Veja, então nós devemos procurar com zelo os melhores dons, e mostrarei um caminho mais excelente. Mas nós devemos procurar com zelo os melhores dons com amor. Com amor. Porque 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso de número 8 diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Mas o amor não, os dons em parte desaparecerá, como é citado no texto. Mas o amor não, ele vai com você para a glória. Porque se você não amar, você não vai subir para o céu. Bendito seja Deus. Então o amor, sendo único no contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus, deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Há pessoas exercendo os dons sem amor. Quantos você conhece? Há pastores exercendo dons sem amor. Quantos você conhece? Há obreiros exercendo dons sem amor. Quantos você conhece? Há membros exercendo dons sem amor. Quantos você conhece? Mas de Deus ninguém se zomba. Louvado seja Deus. Daí então Paulo exorta os coríntios a seguir a caridade e procurar com zelos os dons espirituais. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Glória a Deus. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui o amor primeiro e procurai com zelos os dons espirituais. Quando eu recebo de Deus e deixo o amor de Deus penetrar em mim, pode ter certeza que os dons que Deus me dará, eu usarei com zelo e temor para a glória de Deus. E a igreja está perdendo esse amor. É tanta competição, é tanta rivalidade, é tanta brigas. Nós somos igreja. Nós somos igreja, nós somos um corpo, Danilo. Márcia, nós somos um corpo. Eu não sou um corpo sozinho. Nem no natural eu sou um corpo sozinho, Daniel. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu pertenço a uma parte do corpo e você também faz parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos membros um dos outros, quando o meu irmão está ferido, eu também sinto a dor dele, porque eu faço parte do corpo e também fico doente. Quando o irmão está angustiado, eu também me angustio, porque eu faço parte do corpo. Você já percebeu, quando você está com a dor de cabeça, o seu corpo não movimenta com dificuldade? Quando um dedo ou uma unha está encravada, o seu corpo todo sente, você não consegue desenvolver como deveria. Quando está tudo bom, você percebe como é importante. Mesmo assim, é a igreja de Deus. Mas não adianta eu pedir para um fazer e o outro não. Todos precisam exercer com zelo os dons espirituais, a qual Deus entregou para a sua igreja, com amor, com amor, com amor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Há pessoas afeitas às práticas religiosas sem qualquer
quer a aprovação de Deus. E é até possível que nem seja crentes. Por exemplo, há pessoas que falam em línguas, profetiza, tem conhecimento, ou realiza a grande obras da fé, sem, contudo, terem amor, nem a justiça de Cristo. Esses nada são aos olhos de Deus. Não fique maravilhado com os sinais que você vê por aí, com os milagres que você vê por aí, porque até o diabo faz prodígios, sinais e maravilhas. Bendito seja Deus, Senhor, Senhor. Eu preguei em teu nome. Hein, Érica? Keila? Eu coloquei as mãos nos enfermos e orei, Senhor, em teu nome, e eles foram curados. Senhor, em teu nome, eu fiz em teu nome prodígios, sinais e maravilhas. Esse é o meu maior medo. Eu estar exercendo uma função como pastor, Danilo. E Jesus olhar para mim e falar assim: apartai-vos de mim, vós que não conheço, vós que praticais a iniquidade. Quantos, irmão? E o pior é que essas pessoas mostram ser piedosas, bondosas, conhecedores da palavra de Deus. Paulo diz assim: deste afasta-te. Oh, queridos, nós precisamos amar uns aos outros. Se assim eu e você fizer, não será pesado para ninguém. Não será pesado para ninguém. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 13, 1 ao 4, ao 3x. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Paulo está dizendo, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Que eu impressione as pessoas com a língua idiomática e com a língua dos anjos, nada disso adianta. Para as pessoas, mas para Deus não funciona, não adianta. Para as pessoas, nossa, que homem, que mulher, que jovem cheio de Deus, mas para Deus não adianta. Paulo sabia o que estava dizendo, porque Paulo falava mais língua do que eles, tanto a língua dos anjos, o mistério de Deus, porque na terceira pessoa ele fala a respeito dele, dizendo: há um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele teve experiência profunda, e ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale, ainda que eu faça, ainda que eu dê, ainda que eu ajude, ainda que eu visite, nada disso adianta, se não for feito com amor. E Paulo aprendeu, porque ele era um perseguidor, ele matou pessoas, ele prendeu pessoas, ele achava que estava fazendo a obra de Deus, mas não estava. A gente pensa que está, mas se não tem o amor, está longe disso. Precisa ser tratado pelo Senhor. Precisa rever os seus conceitos. Precisa fazer um autoexame. Precisa examinar a si mesmo. Bendito seja Deus. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu falasse todas as línguas e tivesse toda a literatura e falasse toda a filosofia e tivesse toda a ciência e falasse todas as coisas e fizesse isso, vai monte, e o monte transportasse de um lado para o outro, Deus dizendo para... Por intermédio do apóstolo Paulo, não adianta, se não tiver amor. Se não tiver amor.
3 diz: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quantas pessoas que você conhece que ajuda casas de repousos, que ajuda lugares que recebem órfãos, que levam cestas para ONGs? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que faz isso e posta nas redes sociais, mas não tem amor? Paulo está dizendo, ou melhor, Jesus está dizendo por intermédio de Paulo: pode doar cesta básica, pode levar cesta básica para a ONG, pode ajudar com dinheiro, pode fazer tudo o que você quiser, mas se não tem amor, não adianta. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: e sobre tudo isto, revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7 ao 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o texto. Amados, amemos uns aos outros. E amar, eu volto a dizer é você amar, mas não compartilhar com aquilo que está errado. Quando você exorta, quando você repreende, é porque você ama. Então amar é você amar com o amor que Cristo derramou sobre você e sobre mim. Aleluia. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Missionária Érica, missionária Genilda, é nascido de Deus, Pati, é nascido de Deus, porque o amor é de Deus, não é do diabo, não é do homem, é de Deus. O que o diabo faz é raiva, mágoa, rancor, ódio, raiva, e o homem também, mágoa, raiva, rancor, ódio, para termos o amor. Eu não estou falando de um amor para pai, para com seu filho, esse amor é falível. Eu não estou falando de amor para o marido com a sua esposa, esse amor é falível. Eu não estou falando de amor dos seus filhos para com seus pais, esse amor é falível. Qualquer raivinha, eu pratico ódio com eles. Mas o amor de Deus é perfeito. E qualquer que ama é nascido de Deus. Não é um amor conjugal, não é um amor paterno, mas é um amor que vem de Deus. E se eu amo, eu sou nascido de Deus, você é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus. Louvado seja Deus, Agamenon, irmã Gisele. Eu estou meio ofegante aqui, porque eu estou um pouco enfermo, estou com falta de ar, mas graças a Deus que o Espírito Santo está aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora veja, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7 diz: o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Igreja, o amor não trata com leviandade. Não se orgulha. Não se ensoberbece, Márcia, Francisco. O amor não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre. Louvado seja Deus. Ame, igreja. Pastor, mas não tem ninguém amando. Ame você. Ame você.
sua natureza quer, Danilo, e aqui a minha natureza quer. E o que o diabo quer, os adeptos, é que eu pratique o ódio, a raiva, o rancor a falta de perdão. Mas o Espírito Santo, Ele quer que nós ame, porque o Espírito Santo vem de Deus e é Deus. E é Deus, Francisco. É para isso que Ele foi dado com amor para a igreja. Jesus disse: eu amo vocês e não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ajudar vocês, vai consolar vocês, vai interceder com vocês, por vocês, com gemidos inexprimíveis. Foi dado com amor para nós. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você não ira. Eu não estou dizendo que você não fica com raiva, que o ódio não vem. Mas você sofre, porque você quer amar como Cristo amou a sua igreja. Ai, meu Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor. Se o ódio está mais no seu coração do que o amor, ore. Se a raiva está mais no seu coração do que o amor, ore. Se a raiva está mais no seu coração do que o amor, ore. Porque essas coisas continuam conosco. Só vai sair de nós quando formos transformados. Mas se o ódio fala mais alto do que o amor, ore. Se a raiva fala mais alto do que o amor, ore. Se o rancor fala mais alto do que o amor, ore. Se a ira fala mais alto do que o amor, ore. Se a inveja fala mais alto do que o amor, ore. Nós somos cristãos. O mundo pode pensar assim, não deveria, porque ele não foi criado para fazer isso. Mas o mundo pode, ele tem essa liberdade. Nós não podemos, viu? Nós somos livres do pecado, mas escravos de Cristo, servo do Deus Altíssimo. Bendito seja Deus. Aleluia. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 19 ao verso de número 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É o mandamento do Senhor. É o mandamento de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 ao 10 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Olha o 10, amados irmãos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é este quando vier o que é perfeito? Cristo, o Filho de Deus, o desejado entre as nações, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus encarnado. Ele subiu e foi para o Pai, mas vai voltar para buscar você e a mim. Olha o que diz Mateus capítulo 24, do verso 36 ao 39. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então dá tempo de você liberar
tirar esse perdão. Dá tempo de você tirar essa mágoa do seu coração. Dá tempo de você limpar esse rancor que está aí dentro, essa raiva, esse ódio. Dá tempo, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. E o texto diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou ensinar o segredo que eu faço. Vou falar coisa particular minha aqui. Quando eu percebo que algo me afetou, e que eu percebo que o ódio me afetou, ou voltou a viver a raiva com a mágoa, sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, Danilo: Senhor, olha para mim, o teu servo, olha o estado que ele está agora, olha a raiva que ele está agora, olha o rancor, olha o seu rancor que está dentro de mim, olha o ódio que está dentro de mim, Senhor. Olha a mágoa que está dentro de mim, ó Deus. E eu sei, Senhor, que se eu permanecer assim, Pai, eu não vou subir, eu não vou entrar no Santo do Santo. Deus, me limpa, me purifica, me santifica. Tira essa mágoa, tira esse ódio, tira esse rancor, porque eu posso tomar decisões, e dependendo das decisões, o prejuízo é inevitável. Esse é um método, Miguel, que eu uso quando eu vejo que está tomando conta do meu coração. É isso que eu faço, Danilo. É isso que eu faço, Márcia. É isso que eu faço, Francisco. É isso que eu faço. Eu disse para minha esposa hoje: sabe por que eu sou assim, nega? Eu fico perder. Sabe por quê, Everson? Porque eu sou cristão. Eu quero paz. É melhor perder. É melhor perder e ser aprovado por Deus. É melhor perder e ser aprovado por Deus. É melhor sofrer e ser aprovado por Deus. Então, quando eu estou assim, eu oro a Deus e falo: Senhor, o meu estado. Por isso que eu digo que o ódio está aqui ainda, a mágoa está aqui ainda, a raiva está aqui ainda. E só Jesus, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo para nos ajudar nos dias que estamos vivendo, chamado hoje. E Ele pode, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Busque socorro de Deus, clame a Deus, grite por Deus e coloca na mesa aquilo que Ele já sabe. Ele vai vir com bálsamo no seu coração e vai acalmar os ânimos. Vai acalmar os ânimos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo ao meu redor tantas pessoas que não têm amor. E se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece, Paty? A gente fica igualzinho a eles. E eu entendo, se você está assim hoje, eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque você só apanha. Só apanha. Só apanha, Gisele. Só apanha, só apanha. Eu entendo, mas não é bom. Não é bom, não é isso que Cristo quer da sua igreja. Ele quer que você ame acima de tudo. Acima de tudo, ame, ame, ame. Eu sei que talvez naquele exato momento vai vir a ira, vai vir a raiva, vai discutir, vai vir o rancor, vai vir o ódio. Eu sei, mas vai para o teu quarto. Vai para a tua intimidade com Deus. Ora a Deus, chore a Deus e peça para Deus perdão e diga: eu pequei, Senhor, eu irei, eu amaldiçoei, eu pratiquei o ódio, me perdoa, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Aí não tem um dia que você não encontre. Você vai encontrar Ele lá. Ele estará lá, Ele estará lá, mãezinha 2. Ele estará lá, mãezinha 2, para confortar o teu coração.
para limpar essa mágoa do teu coração. Ele estará lá, todas as vezes, mãezinha, igreja que está aqui, Ele estará lá, vai acalmar os nervos. Meu filho, calma, eu estou aqui, eu estou vendo, eu vejo tudo, Érica, eu vejo tudo, Miguel, eu vejo. Calma, respira. Sabe aquele método que o psicólogo usa? Respira, calma. Joga para fora, aqui para mim. Joga para fora. Você vai ver como Deus vai tratar com você. Você vai levantar melhor. Porque só Ele tem a paz. Só Ele tem a paz. E o mundo não tem a paz que Cristo tem para nos dar. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 ao 13 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Ame, amados. Ame. Perdoe. Olha o mandamento de Jesus, Mateus capítulo 22, verso 34 ao verso 39, diz assim: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, ele resistiu os saduceus, ele venceu os saduceus. Agora os fariseus reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, missionária Érica, doutor da lei, irmã Gisele, disseram, o interrogou para o experimentar, Everson, dizendo: mestre, Keila, qual é, olha Daniel, o grande mandamento na lei? Olha a resposta de Jesus. Olha aí, Pai, a resposta de Jesus. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, teus pensamentos. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo não são os amigos. Próximo não são só aqueles que eu tenho afeto, aqueles que eu gosto. Próximo aqui não são aqueles que pertencem ao hall da minha amizade. É o semelhante a você. É aquele que vos persegue, aquele que faz mal a você, aquele que pisa no teu pé, aquele que tira o teu sono. Ame ele. Romanos capítulo 12, verso 9 e o verso 10 diz: o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos de honra uns aos outros. Oh, glória a Deus. 1 João capítulo 4, verso 16 ao 18 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Glória a Deus, aleluia. Por favor, não tampe os ouvidos, não feche o seu coração. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Por favor, igreja, cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus
E não só está em Deus, Deus nele, Deus em vós, 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 Deus em vós. Filipenses capítulo 1 e o verso 9 ao verso de número 11 diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche os teus olhos. Nós já vamos orar, mas com o amor que nós recebemos de Deus, nós vamos produzir frutos bons. Nós vamos usar os dons para a glória de Deus. Nós vamos perdoar, nós vamos ser longânimo, nós vamos ser benigno, nós vamos ser misericordioso, nós vamos sempre fazer o bem, ser piedoso, se compadecer com o sofrimento do seu próximo, sentir a dor do outro, principalmente do doméstico da fé. E aqui nós estamos falando em duas classes, a igreja e o mundo. As pessoas precisam de Jesus, eles são hipnotizados, eles são escravos do diabo, da sua natureza pecaminosa, que maltrata, que humilha, que machuca, e eles necessitam das nossas orações, eles precisam que eu e você pregue o evangelho a eles. Então ame eles também, mesmo que muitas das vezes eles tiram o nosso sono. Louvado seja Deus. Então ame eles, ore por eles. Quando Jesus veio ao mundo, ele não morreu, como é que eu posso dizer, para os crentes, não, para os perfeitos, não, mas para nós fracos, falhos, pecador. Então ame, perdoe, irmão, perdoe, porque com amor você é justo, com amor você ajuda o seu próximo, você não é desonesto, com amor você não tira do que é do outro, com amor você glorifica e exalta e louva a Deus, o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Incline a sua cabeça para a gente orar. E nessa oração, amado irmão, se há algo que perturba você, peça a Deus para tirar essa mágoa do teu coração, essa raiva do teu coração, esse ódio, esse rancor. Ele vai trabalhar em você. Só convida Jesus. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu não consigo, mas o Senhor tudo pode. Vai lá, Senhor. Tira de mim essa pedra que está dentro do meu coração, que se tornou uma nuvem negra, uma sequidão. Senhor, tira de mim, tira de mim. Ele vai vir com o seu Espírito Santo, vai trabalhando. Sabe quando você demole uma casa, derruba uma casa, vai quebrando? Deus vem assim quebrando essa pedra do nosso coração. E há coisas do passado que muitas das vezes dorme com a gente, acorda com a gente, anda com a gente, trabalha com a gente. Deus tem o poder de entrar na sua vida e tirar essa raiva. Não vai deixar
você lembrar, mas você vai continuar lembrando, mas não da forma que você está lembrando hoje. Será diferente, não vai te machucar mais, não vai te afetar, vai servir de experiência. Eu fazia isso, eu era assim, eu não tinha paciência, eu sofri muitas coisas, mas o Senhor com o seu amor entrou em mim, fez morada, mudou meu coração de pedra, meu coração duro, e transformou numa nova criatura. Oh, glória a Deus. Deus está nos quebrantando nesta noite, amado irmão. Deus está nos quebrantando nesta noite. Oh Deus, Pai Santo, fiel e verdadeiro, te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo teu amor. Porque se não fosse o teu amor, se não fosse, Pai, a tua misericórdia, se não fosse, Pai, o teu perdão, nós já estaríamos ardendo no lago de fogo e de enxofre. Mas o teu amor nos alcançou. Quantas vezes nós ofendemos o Senhor? Quantas vezes, Senhor, e o Senhor teve de misericórdia de nós? Quantas vezes, Senhor, nós pisamos na bola contigo e o Senhor teve de misericórdia? Quantas vezes, Senhor, eu prometi que eu seria um servo melhor e não cumpri, mas o Senhor teve de misericórdia. Quantas vezes, Senhor, eu pequei, mas o Senhor teve de misericórdia. Quantas vezes, Senhor, eu me aborreci com meu irmão, mas o Senhor teve de misericórdia. Quantas vezes, Pai, eu desejei o mal ao meu próximo, mas o Senhor teve de misericórdia para conosco. Obrigado pelo seu amor ágape. Obrigado, Senhor, porque esta é a causa de não sermos consumidos vivos. E que possamos sair daqui transformado, mudado e entendido, Pai, com a tua palavra, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa, Pai, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Você pode ficar sentado ou em pé, com os olhos fechados, mas adora ao Senhor, adora ao Senhor. Conversa com Deus. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Limpa, Senhor, transforma, Pai. Transforma, me dá um coração igual ao teu. Esse louvor é uma oração, amados irmãos. Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, é uma oração de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Galabachora de calamaia. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Pai, o nosso coração, transforma, liberta, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo. Glória a Deus. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Me ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus.